honra da sua presença e companhia durante os próximos minutos e fazemos-lo gratos primeiramente a Deus, que nos dá os recursos, tanto materiais como técnicos e humanos, para fazermos isso. E somos gratos a todos aqueles quantos colaboram com a Igreja do Nazareno nesta missão de compartilhar a palavra com todos, tanto os que estão nas ilhas, em suas casas, talvez viajando, quanto aqueles que estão longe. A todos, no nome de Jesus, saudamos. Oremos. Pai Santo, que de eternidade a eternidade é o mesmo Deus. A Ti, todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória que apenas Tu mereces. Te agradecemos por este tempo de serviço a Ti, de comunhão com aqueles que por este meio nos acompanham. Te agradecemos por quantos fazem isto possível e te pedimos que tanto o cantar como o compartilhar da palavra hoje possa servir de bênção especial aos corações que estão conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Esperamos que todos tenham podido cantar, como nós aqui, e louvar a Deus da forma como nós o fizemos aqui. Fazemo-lo porque somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Eu acredito que a grande maioria daqueles que nos acompanham nestes minutos são pessoas que, como nós, nasceram e cresceram em comunidades onde é muito fácil nós dizermos de nós próprios, somos cristãos. Por convicção própria ou por coerção, em alguns casos, por questão de honra ou também de lembranças. Nossos pais nos deram nomes cristãos. Fomos a escolas com nomes cristãos. Vivemos em aldeias que, se não tiveram nomes cristãos, tiveram espaços com nomes cristãos. Bairros, ruas, estátuas, tanto levando o nome cristão nas nossas ilhas de Cabo Verde. E como se isso não fosse suficiente, nós também sabemos que em dias quando podemos descansar um pouco dos labores normais da vida, estamos sob nomes cristãos. São dias feriados que levam nomes cristãos. Ora, tudo isso sustenta bem o conceito de cristãos nominais, cristãos de nome, sem questionar as intenções das pessoas e das entidades que escolheram nomes para pessoas e para lugares e para espaços. Diremos que nomes não nos fazem cristãos. Seria tão bom se todas as Marias pudessem lembrar-nos da Virgem Maria e da pessoa que ela foi, e se todas as Marias que nós temos fossem como ela. Seria tão bom que qualquer das senhoras que nos dão nomes aos dias feriados fossem lembradas em atos que expressam a graça de Deus, o amor de Deus, os cuidados de Deus. Mas a realidade, sabemos, é bem diferente. Nomes não nos fazem cristãos. Entretanto, nós precisamos de um nome para nos identificar. Antes da nossa data de nascimento, do lugar onde nascemos, de quem são nossos pais, de todos os dados biográficos que são importantes para a nossa identificação, antes de tudo vem o nome. O nome é fundamental à nossa identidade. E quando dizemos que somos cristãos, que estamos a afirmar? Que vivemos segundo Cristo, ou que nos basta a tradição de cristãos. No tempo em que a escravatura existiu em muitas partes do mundo, escravos receberam nomes dos seus donos. Os donos quiseram ter a certeza de que esses escravos eram propriedade deles. Com o andar dos tempos, os descendentes daqueles que foram escravos e que receberam nomes dados pelos donos entre aspas, esses descendentes entenderam que tinham uma razão mais forte para guardarem esses nomes e quiseram conservar
esses nomes. Não faz muito tempo o tribunal, o jornal, melhor dizendo, o jornal Chicago Tribune, nos Estados Unidos da América, explica a razão por que alguns dos descendentes de escravos optaram por seguir essa via. Diz: a decisão de conservar a ligação é profundamente pessoal. Uma das pessoas testemunhou dizendo: eu nunca mudaria meu nome, mesmo se casasse, principalmente porque ele me liga a um povo fragmentado e o que nos liga é o nosso nome. Quando a esperança de que meus parentes me venham a localizar por intermédio desse legado comum, me vale o nome. Irmãos e irmãs, amigos, que como eu, se chamam de cristãos. Nós somos filhos de Deus, por iniciativa do Pai. Claro que tivemos de fazer a opção de ser filhos. Não fomos forçados a ser filhos, não somos escravos, somos filhos por amor. De acordo com um escritor de renome, a palavra cristão passou a ser comum na segunda metade do século II da nossa era, a era cristã. E passou a partir do momento em que um homem chamado Inácio de Antioquia, seria hoje Inácio da Síria, decidiu que o uso do nome cristão identificaria os seguidores de Cristo. Antes disso, os judeus hesitaram muito em aceitar o nome cristão, como temos o exemplo em Atos capítulo 24, versículo 5, evitaram o uso do nome cristão para os discípulos de Cristo, porque esse nome veio ligado a alguns conceitos que não eram muito positivos. Nome cristão, cristianos, do grego, significa seguidores de Cristo, e os judeus não eram seguidores de Cristo, por conseguinte não podiam usar o nome. Por outro lado, o nome cristão para os seguidores de Cristo, assim como nazarenos para os que seguem a Jesus de Nazaré, foi inicialmente usado o nome com intenções depreciativas, pejorativas. O nome Christos também significa bom, significa de boa estirpe, de boa qualidade. No século II da nossa era, o nome cristão foi também associado com práticas desumanas, como o canibalismo, a imoralidade e até mesmo ao ateísmo. Isto porque as pessoas que observaram os cristãos não entenderam algumas das práticas dos cristãos, como, por exemplo, a Eucaristia, ou o que nós chamamos, entre os evangélicos, a Santa Ceia. Algumas das expressões de amor entre os fiéis, e principalmente por causa da recusa dos cristãos de adorar os deuses e os imperadores romanos e gregos também. Em muitos lugares, como na ilha de onde eu venho, a Ilha Brava, para a gente afirmar sem sombra de dúvida quem a gente é
O nome da pessoa vai ligado ao nome dos seus antepassados, ao nome do lugar de onde estes vieram e de onde ele próprio vem. Como, por exemplo, há muita gente que me conhece como Eugênio de Maninha, de Mano, de Lota, Lalinho, de João da Noli. Não haverá dúvidas. Primeiro, o nome da minha mãe, depois o nome do meu pai, depois o nome do pai e da mãe do meu pai, e depois vem o nome da aldeia onde eu nasci, onde meu pai nasceu e onde eu sou. Isto inclui o conceito de comunidade. A pessoa não se pertence a si própria sem pertencer a uma comunidade. E eu me orgulho de pertencer a essa pequena comunidade de João da Noli, à comunidade da Brava, à comunidade de Cabo Verde. Muito, muito orgulhoso mesmo. Mas eu também pertenço a uma outra comunidade, que acontece estar aqui em Cabo Verde e estar em todo o mundo. Sou cristão. O nome cristão tem sido usado para identificar pessoas que nasceram em países que são ou foram conhecidos como países cristãos. E por conseguinte, o que acontece nesses países muitas vezes é tido como prática de cristãos. E isto não é justo, porque nem todos os que estão nesses países são cristãos, apesar do país ser conhecido como cristão. Faz-me lembrar o meu professor de filosofia que dizia: o cão que nasce na padaria não é pão, é cão. Aquele que é cristão de verdade é cristão por ser seguidor de Cristo na vida prática. Práticas não cristãos desses mesmos cidadãos chegam para que os verdadeiros cristãos sejam conhecidos como hipócritas, porque não vivem o que dizem ser. É, pois, importante que se distingam cristãos de cristãos. Eu gosto imenso da forma como um cristão chamado João nos apresenta o assunto. Primeiro, porque sem os seus escritos a nossa cristologia ou teologia de Cristo seria muito diferente do que é, não teria claridade que tem. E segundo, porque ele se refere à nossa identidade em termos simples, em termos claros. Por isso vou ler de 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou
para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Facto mais importante a respeito do cristão é que ele é filho de Deus. A ênfase que sai da pena de João é muito linda. Ele está dizendo que uma coisa é sermos chamados filhos de Deus e outra, bem diferente, é sermos filhos de Deus. Embora o sermos chamados filhos de Deus já mostra o amor de Deus para conosco, porque nos permite, nos dá acesso à família de Deus, a verdade é que nós não somos cristãos, filhos de Deus, por causa de uma identificação longínqua e formal. Por isso, João diz, de facto. E há alguns anos para trás, a palavra facto perdeu o C no uso corrente. De facto, somos filhos de Deus, mas não o fato de vestir, o facto que representa a certeza, que é algo com significação inegável, com provas, com evidência. Para o ancião João, cristão João, a questão de identidade cristã se define por duas verificações essenciais. A primeira é a nossa adesão a Cristo Ele próprio, por decisão própria, por escolha própria. A nossa separação do pecado, ou seja, a nossa purificação, é a segunda verificação de valor para sermos cristãos. Mas primeiramente voltemos ao nome Filhos de Deus. No verso 2 ele diz, agora somos filhos de Deus. Agora. Não daqui a pouco, não estamos à espera de nenhum despacho legal, não há nenhuma disputa pendente, não estamos esperando por um exame de ADN para determinar as nossas origens. Toda a filiação é declarada ou é reconhecida. A filiação cristã é declarada por Deus de forma inequívoca nos seguintes termos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Versos 12 e 13. A única condição de que depende a nossa filiação cristã é a vontade de receber a Jesus Cristo e de crer no seu nome, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. A palavra original para receber neste texto de João, da Epístola de João, ou melhor, do Evangelho de João, receber, é a palavra lambano, que não é usada para significar receber algo a que nós temos direito. Não receber algo como produto de um contrato, seja qual for, mas receber o que nós não merecemos, mas que vem de Deus para nós por intermédio da sua bendita e incomparável graça.
O que vem a seguir à palavra receber esclarece a condição, esclarece a situação de receber aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Trata-se, portanto, de uma doação. Deu-lhes. Trata-se do poder que não é nosso, que vem de Deus. Agora, o que nós fazemos da doação que recebemos de Deus é extremamente importante. Uma doação não é imposta, não pode ser imposta. A gente recebe porque quer receber. Trata-se, portanto, aqui de uma decisão e de uma disposição pessoal. Eu decidi receber e eu recebo. Eu estou disposto a receber e creio que vou receber. No momento em que uma pessoa recebe a dádiva, quase sempre a pessoa tem de recusar alguma outra coisa. Se eu aceito a dádiva de ser filho de Deus, eu recuso a condição de ser um pecador sem a graça de Deus. Quando, por exemplo, nós dizemos que somos nazarenos, nós estamos a dizer ao mesmo tempo que somos cristãos, porque somos seguidores do Cristo de Nazaré. Eis o que a nossa Constituição como Igreja, no artigo 2, diz sobre a fé cristã. E eu acredito que este artigo pode ser adotado por outros que não sejam apenas nazarenos, mas que sejam cristãos. Diz o artigo: cremos em Cristo, em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é eternamente um com o Pai, que encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e assim duas naturezas perfeitas e completas, isto é, a divindade e a humanidade, se uniram em uma pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus homem. Cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo o seu corpo, juntamente com tudo o que pertence à perfeição da natureza humana. E com isto subiu ao céu, onde se assenta e se ocupa de interceder por nós. A verdade é que, positivamente, todo aquele que realmente abraça esta declaração é cristão. Acreditamos que compartilhar esta e outras declarações de fé com outros que não sejam nazarenos é algo não ofensivo se são cristãos. Como disse, eu acredito que muitos não nazarenos, mas cristãos, podiam perfeitamente subscrever esta declaração nazarena. João comunicou a certeza da nossa adesão a Cristo. Ele fez-lo de uma forma extasiante. Além do enfático agora, ele diz: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque vê-lo-emos como Ele é. É a tal questão de somos, mas ainda não somos. Pela fé nós somos e recebemos todos os benefícios da fé nesta vida e agora, mas ainda não somos completamente o que havemos de ser
porque quando chegar o momento, nós seremos semelhantes a Ele. Não pequenos Cristos ou pequenos Jesus, mas seremos semelhantes a Ele. É como dizer, ainda não viste nada, há mais para ver. Um poeta libanês escreveu um lindo poema no qual ele disse: como as sementes sonham sob a neve, meu coração sonha com a primavera. Eu sei que a primavera vai chegar. Eu sei que a primavera da presença de Cristo, da vinda de Cristo e do arrebatamento que acontecerá na altura própria, que nós não somos, não temos de determinar ou de adivinhar quando vai acontecer. Quando acontecer, sabemos que aconteceu e gozaremos de uma perspectiva de vida e vida cristã diferente daquela que nós temos agora. Uns anos atrás eu visitei a sede regional da Igreja do Nazareno em Busingen. Busingen é uma pequena cidade encravada ali entre Suíça e Alemanha. Tivemos um evento que era no mês de novembro, era a celebração de ações de graça. Eu ouvi vários testemunhos de várias pessoas que lá estavam. Uma dessas pessoas disse: nós aqui estamos a curta distância dos Alpes. Estão lá. De vez em quando podemos ver os Alpes, porque a área está quase sempre coberta de nuvem. Mas sabemos que estão lá os Alpes. Poucos dias depois daquela celebração de ação de graças, eu viajei de carro de Busingen para a cidade de Florença, em Itália. E nós passamos por aqueles montes, pelos Alpes. Uma beleza fora de comum. Os Alpes existem, mesmo quando a gente não os pode ver. Quando vermos a Jesus, e no céu, diz João, seremos semelhantes a Ele. A fé cristã não requer conhecimento prévio, não requer saber todas as coisas previamente. Por isso é fé. Acreditamos nas promessas de um que de várias formas tem cumprido as suas promessas. Gosto imenso daquilo que o enólogo escreveu, dizendo: livra-me de todo o medo, junto às águas do Jordão. Triunfante, faz que avance para o monte de Sião, onde cante em louvor e gratidão. Onde cante em louvor e gratidão. Jesus Cristo, nos dá a possibilidade de, como cristãos, a nós mesmos nos purificarmos para fazermos uso dessa esperança, a esperança da fé, a esperança salvífica. Um ex-superintendente-geral da Igreja do Nazareno, Dr. J.B. Chapman, que por sinal dá nome ao templo memorial no platô aqui da cidade da Praia, disse a respeito desta vida cristã: nós acreditamos que o pecado, como condição ou estado de vida, é como um vírus no sangue, que não é de forma alguma essencial à vida de alguém, pois na verdade é uma ameaça à vida, um impedimento ao bom funcionamento da vida, tanto física como espiritual. Portanto, o vírus pode ser removido e a corrente sanguínea purificada, a fim de que a pessoa possa viver uma vida plena. A oferta de que João fala é uma oferta de vida plena e graças a Deus por ela. Tens
aceite a oferta? Se sim, és um filho de Deus. Um cristão não de nome, mas um cristão de verdade. Pai, te agradecemos pela palavra, que ela continue trabalhando em corações daqueles que acabam de ouvir e nos nossos próprios. No nome de Jesus. Amém. Num país em constante construção, há pilares que sustentam o progresso. Confiança, conexão, transformação. A RTC, Rádio Televisão Cabo-Verdiana, é um desses pilares. Há mais de 4 décadas, inspiramos confiança, com informação credível e serviço